Olá você, tudo bom? Você sabe ao certo qual é o seu peso ideal? Se sim, talvez o que eu vou te falar aqui vai te surpreender, até porque a imensa maioria das pessoas não sabe de algumas medidas extras que ajudam a você a calcular da forma mais correta possível. Uma das perguntas mais comuns de quem está querendo emagrecer é sobre o peso ideal, de acordo com idade e altura. Apesar da existência de uma fórmula simplificada para calcular o peso ideal, no caso o IMC, Índice de Massa Corporal, é necessário levar alguns fatores em consideração. Para determinar o seu peso ideal, não somente peso e altura devem ser considerados. Outros fatores como idade, proporção músculo-gordura, sexo e densidade óssea também devem ser levados em conta. A medida mais conhecida é o IMC, mas esse possui algumas falhas, especialmente por não levar em consideração a quantidade de massa muscular. Prova disso é que um fisiculturista, por exemplo, recheado de músculos, pode ter um IMC de obesidade, quando seu percentual de gordura é baixíssimo. O peso ideal de um indivíduo pode ser completamente diferente de outro, e isso envolve a percepção pessoal. Exagerando um pouco, se você tem como parâmetro familiares e amigos, mas é cercado por pessoas obesas, você tem boas chances de pensar em um valor mais alto. O oposto pode ocorrer se você vive cercado de modelos e manequins, por exemplo. Comparar-se com pessoas ao redor provavelmente não funciona. Eu vou falar primeiro do IMC, e ele consiste da razão entre peso e altura ao quadrado. Por exemplo, se você tem 1,70 m e pesa 65 kg, a conta é a seguinte: o quadrado de 1,70 é 2,89, então você vai dividir o peso pelo quadrado da altura, e isso vai dar 22,49. De acordo com os resultados, podemos classificar o IMC da seguinte forma: abaixo de 20 é abaixo do peso, entre 20 e 25 normal, entre 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 obesidade. Mas qual é o problema do IMC? O IMC é uma medida simplória que não leva em consideração medidas individuais como circunferência da cintura, do peito ou do quadril. Novamente, alguém muito musculoso e com pouquíssima gordura pode ter um IMC maior que outro indivíduo da mesma altura, que vive sentado no sofá e cultive uma bela barriga. Os músculos pesam mais e têm volume menor do que a gordura. O indivíduo sedentário vai ter uma barriga maior, pouco músculo e muita gordura nos quadris e nas coxas. Enquanto o musculoso vai ter uma cintura menor, barriga mais chapada e pouquíssima gordura corporal. Portanto, nesse caso, apesar de o IMC dizer que o sedentário está em melhor condição, é quase impossível dizer que o musculoso é menos saudável. O IMC também não leva a densidade óssea em consideração, e isso acaba influenciando no peso corporal, pois alguém com osteoporose acaba tendo ossos mais leves, reduzindo o IMC no final das contas. Mesmo que ele tenha uma cintura mais larga e mais gordura que um outro indivíduo saudável. Em resumo, o IMC é útil como uma ideia grosseira da faixa de peso corporal adequada para uma pessoa, mas não deve ser utilizado em contextos profissionais. Ele superestima o percentual de gordura em indivíduos musculosos e subestima nos obesos. Então agora eu vou te apresentar uma medida menos conhecida, que é o quociente cintura-quadril. E ele é o resultado da circunferência da cintura dividida pela circunferência dos quadris. Você vai medir a menor circunferência da cintura, comumente logo acima do umbigo, e dividir pela dos quadris na parte mais larga desses. Suponhamos que uma mulher tenha 70 cm de cintura e 90 cm de quadris. Nesse caso, o resultado será 70 dividido por 90 igual a 0,777. A classificação do resultado se dá em termos de riscos de problemas cardiovasculares. Então, para homens, menor que 0,9 é baixo risco, de 0,9 até 0,99 risco moderado, e se der 1 ou acima, alto risco de problemas cardiovasculares. E para as mulheres, menor que 0,8 é baixo risco, de 0,8 a 0,89 risco moderado, e de 0,9 ou acima disso, alto risco de problemas cardiovasculares. O quociente cintura-quadril é um indicador muito mais preciso sobre o peso atual ser o ideal e quais são os riscos de desenvolver sérios problemas de saúde se comparado ao IMC. Prova disso são estudos que demonstram que pessoas com um corpo em forma de maçã, que acumulam gordura na cintura, ou seja, tendem a ter um resultado maior, apresentam riscos maiores para a doença do que aqueles com corpo em forma de pera, que acumulam mais gordura nos quadris. O problema do quociente cintura-quadris é que ele não mensura o total de gordura corporal, ou a razão entre músculo e gordura. Ainda assim, é um método mais preciso para determinar o peso ideal e os riscos de saúde que o IMC. E vou te mostrar agora mais uma outra medida que você provavelmente nunca ouviu falar, que é o quociente cintura-altura. Esse índice também é mais preciso do que o IMC para determinar o risco de doenças cardíacas e de diabetes no futuro. A sua descobridora, a Dra. Margaret Ashwell, ex-diretora científica da British Nutrition Foundation, disse em entrevista a um jornal local:
Manter sua circunferência da cintura em valor menor do que a metade da sua altura pode ajudar a aumentar a expectativa de vida de qualquer pessoa no mundo. Dessa forma, se você tem 1,80 m de altura, procure manter a circunferência de sua cintura abaixo de 90 centímetros, ou seja, metade de 1,80 m. A doutora Ashwell indica que esse quociente deve ser usado como ferramenta de triagem. Em seus estudos envolvendo mais de 300 mil indivíduos, concluiu-se que o quociente cintura-altura foi mais eficaz ao prever riscos de ataques cardíacos, derrames, diabetes e hipertensão se comparado ao IMC. E a última forma que eu quero apresentar aqui, que eu já até comentei em outro vídeo, é a percentagem de gordura corporal. Sua porcentagem de gordura corporal é o peso da sua gordura corporal dividido pelo seu peso total. O resultado indica sua gordura essencial e também as suas reservas. Entenda-se por gorduras essenciais a quantidade de gordura que nós precisamos para sobreviver, e mulheres precisam de uma porcentagem maior do que homens. Os valores são de 2 a 5% em homens e 10 a 13% em mulheres. As reservas são o acúmulo de tecido adiposo, e parte dessa reserva protege nossos órgãos internos no tórax e no abdômen. E a porcentagem de gordura corporal em si é a soma da gordura essencial com as reservas. Então essa é a classificação por porcentagem. Gordura essencial nas mulheres 10 a 12% e nos homens 2 a 4%. E sobre as gorduras totais. Na classificação de atleta, os homens ficam entre 6 a 13%, mulheres 14 a 20%. Não atletas em formas, homens 14 a 17%, mulheres 21 a 24%. Aceitável nos homens 18 a 25%, mulheres 25 a 31%. E acima do peso, homens 26 a 37% e mulheres 32 a 41%. E obesos, homens 38% ou mais, mulheres 42% ou mais. Vários experts no assunto dizem que calcular a porcentagem de gordura corporal é a melhor forma de avaliar seus níveis de forma física, porque é o único método que inclui a real composição corporal. Lembra da comparação que eu fiz no começo entre o musculoso e o sedentário? Apesar do IMC dizer uma coisa, a porcentagem de gordura corporal diria o oposto, no caso, a verdade. Existem várias formas de se calcular a percentagem de gordura corporal. Nenhuma delas vai dar um resultado 100% perfeito, mas as estimativas vão ser bem próximas da realidade. Alguns exemplos são o adipômetro de pele, associado com fórmulas manuais, o que é muito frequente nas avaliações em academias, e balanças ou aparelhos de impedanciometria, que é aquela balança que mede toda a porcentagem. Concluindo, você não precisa se limitar a apenas um dos métodos que eu citei anteriormente. Todos podem ser utilizados em combinação. Seguindo as orientações e cuidados, especialmente com as limitações do IMC, você poderá não só obter essa noção mais adequada do seu peso, como vai poder acompanhar a progressão ao longo da sua dieta e programa de exercícios. Certo? Se você curtiu esse vídeo, dá aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.